somos gratos, Senhor. Pai Santo, somos gratos a Ti por mais essa oportunidade de Amém. ter comunhão com os irmãos, para que possamos receber de Ti toda Amém. instrução, toda correção, toda repreensão, para que cada um de nós possamos estar firmes, Senhor, na palavra, na fé, para Amém. que cheguemos a ser pessoas perfeitas em Cristo. Amém. Nós precisamos de Ti, Senhor, do Teu auxílio, do Teu Sim. olhar para conosco. Somos Amém. fracos, Senhor. Temos Sim. as nossas deficiências, somos carentes em muitas áreas. E só a Tua palavra, por meio do Teu Espírito, pode socorrer o nosso coração, Amém. Senhor. Por isso nós oramos, Senhor, a Ti, para que o Senhor não tire os olhos de nós. Sim, Deus. Continue, insista conosco, Senhor. Prossiga conosco na nossa carreira, Senhor. Amém. E essa noite, Senhor, abençoe o irmão Vitor, Amém. para que o abrir da boca dele possa trazer da tua parte aquilo que o Senhor quer trazer para os nossos corações. Amém. Nós te agradecemos e oramos no nome do teu filho amado Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado. Graças ao Senhor pelo falar de Deus, né? De fato, Amém. irmãos, é uma alegria toda vez que nós consideramos a palavra para transmitir para os irmãos, em vista de que é o sentimento, é aquilo que é trabalhado, é aquilo que o Senhor vai dando no coração e vai produzindo, né? Aquele sentimento em relação à linha, aquilo que o Senhor vai trazer como uma palavra de encargo, né? E, de fato, irmãos, nós temos desenvolvido várias mensagens em relação ao falar de Deus a partir daquele livro de Jó, né? Eu acho que começou a desenvolver várias mensagens, né? Várias mensagens em relação ao falar de Deus. A última mensagem que nós falamos foi sobre a justiça de Deus, né? E nós trabalhamos bastante essa questão e deixamos, inclusive, em aberto a possibilidade de nós ainda trazer mais esclarecimentos sobre esse assunto. Mas nessa noite, o Senhor me deu o sentimento para falar sobre crescimento espiritual versus maturidade. E coloquei versus, né? Em contrariedade à maturidade. Aí as perguntas mas existe uma contrariedade entre crescimento espiritual versus maturidade? É. E todo mundo tem a mesma impressão que é a mesma coisa. Mas nessa noite a gente vai tentar desenvolver, e eu acredito que não vamos conseguir desenvolver toda a mensagem, porque é bem, como disse, envolvente, né? Ela vai abrindo os links, vai levando. Eu acredito que nessa primeira mensagem, nessa primeira parte da mensagem, nós vamos tentar desenvolver crescimento espiritual. E numa posterior reunião, podemos desenvolver o que significa realmente, de fato, maturidade. Embora são aparentemente coisas diferentes, estão totalmente interligadas, totalmente relacionadas. Não tem como se desligar uma da outra. Tem uma coisa bem minuciosa que nós precisamos perceber. E nessa noite, através da exposição da palavra, vamos tentar trazer isso com a ajuda do Senhor, né? Irmãos, eu tenho um versículo de saída que eu queria ler com os irmãos, inclusive, por favor, você pega a Bíblia, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. E esse vai ser o versículo de saída, irmãos, nessa expressão que disse progredindo cada vez mais. E nós lembramos que nessa epístola, nos primeiros 3 capítulos, Paulo ele vai trazer uma consideração em relação à situação espiritual da igreja em Tessalônica. E você vê que a preocupação de Paulo era justamente porque existia uma situação de perseguição tanto para eles como para igrejas em toda a região.
E esses irmãos, a preocupação de Paulo era que esses irmãos sejam afetados por essa situação de perseguição, ao ponto de eles estar tão preocupados, nem sequer da sua situação de perseguição e de tribulação que ele estava vivendo, mas a preocupação maior do apóstolo, do nosso irmão Paulo, era sobre esses irmãos. Como eles iam reagir ante essa situação. E tanto é que ele mandou alguém, né, que no caso era Timóteo, para ver ou para socorrer a esses irmãos, para eles trazer informação, inclusive trazer informação sobre isso. Agora, quando ele volta e traz informação de que esses irmãos estão explodindo na fé, no amor, prova evidente das tribulações que eles estão passando, que eles estão debaixo do tribunal de Cristo. Então, ela alegrou o coração dele, né? Então, esse contexto mostra que, embora Paulo ele estava muito alegre pela situação espiritual, no capítulo 3, os dois últimos versículos, olha que ele vai falar, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. Ele vai dizer assim: o Senhor vos faça crescer e aumentar. Então, isso, irmãos, muito significativo. Porque a nossa vida espiritual, uma coisa que nós não podemos ficar é contentes. Embora tenhamos experiências muito positivas na nossa vida, triunfos, conquistas, experiências de conhecer mais ao Senhor, aumento de muitas coisas espirituais na nossa vida, irmãos, uma característica de alguém que tem crescimento espiritual é que ele não estaciona. A vida espiritual não é como o ônibus que vem e estaciona. Você já ouviu aquele sonzinho que o ônibus faz quando estaciona? Quem já ouviu? Não faz Creio. assim? A vida espiritual não pode ter esse barulhinho, irmãos. Ela deve progredir. Ela não pode estacionar. E essa expressão é muito rica. O Senhor vos faça crescer. Olha, para uma igreja que estava tendo tantas experiências positivas, essa expressão quer dizer muito, irmãos. Que o próprio Deus, irmãos, querendo nos conduzir. A meta de Deus não é ficarmos nas experiências espirituais boas e favoráveis. Porque, irmãos, o que o Senhor quer nos levar é a maturidade. Então, o caminho, vamos fazer, a pista para você chegar a essa maturidade, sabe o que é? Crescimento espiritual. Então, por isso que eu falei que estão interligados isso aqui, né? Faz de conta uma pista de decolagem, né? Então, o avião, para ele decolar, precisa de uma pista. Podemos dizer assim que a pista é o crescimento espiritual. E, logicamente, o destino é a maturidade. Mas nossa vida espiritual, irmãos, nós precisamos atentar para esses princípios. Vamos ler, então, versículo 12 e 13. Se algum irmão quiser ler, por favor. 1 Tessalonicenses 3, 12. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos Primeiro, o irmão, caminho 1 até. Tessalonicenses, capítulo 3, versículo É 12. que ele tá Ah, lendo 12. 11, ele está Eu lendo li 12. 11 para entrar no 12, né? Porque é uma sequência, né? Ah, sim. É, pode ser ou não? Pode, irmão, pode. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, Bem, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na amém. vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Aleluia. Irmão, você vê o desdobrar dessas frases, né? É muito rico a expressão que diz: seja vosso coração confirmado em santidade. Irmãos, e é muito rico isso aqui, a confirmação da santidade, porque, de fato, irmãos, por um lado, aconteceu a santificação em Cristo Jesus. Mas, por outro lado, nós estamos tendo esse desenvolvimento da santificação. Então, a confirmação é assim:
quando que vai se manifestar a santificação em nossa vida? É diariamente. Então, a expressão nosso coração seja confirmado em santificação, quer dizer, é interior o negócio da santificação? Primeiramente, sim, irmãos. Porque totalmente está ligado sobre aquela experiência que nós estamos tendo sobre a fé. Então, a confirmação de que nós somos de Deus e que nós temos agora, pela fé, herança entre aqueles que vão se manifestar, porque nós sabemos que, embora a santificação ainda propriamente nós não a temos, por que que significa santificação? Santificação, irmãos, é muito mais que dizer procedimento ou comportamento de alguém, ou melhoria de alguém, né? Vamos dizer assim, a pessoa era ladrão, estafador, mentiroso, adúltero. Agora ele não é mais, porque ele está santo. Essa expressão podemos dizer que faz parte, mas é muito limitada se nós trazemos somente a melhoria externa. Mas, primeiramente, a santificação é interior, porque nós temos o santo dentro de nós, pelo Espírito de Deus. Ele é o santo. Então, o próprio Espírito, que é o santo, testifica com quem? O Com o nosso nosso espírito. Espírito de que somos filhos de Deus. Então, a fim de que seja vosso coração confirmado em santificação e isento de culpa. Puxa, irmão, se tem uma coisa que tem o ser humano se sente culpado, se sente imerecedor, né? O próprio inimigo ele vai dizer, você é filho de Deus? Ah, aí vai dar aquela risada, né? Mas, irmão, filho de Deus não é porque você tem sinais que você é filho de Deus, mas é porque você primeiramente creu. Como disse assim, vamos lá, primeira de João, olha a expressão, versículo 14. João, Evangelho, perdão, Evangelho de João. Isso aqui é muito importante para a nossa fé. Aqui, irmãos, Já me lembrou versículo dois 12. versos, só esse verso 13 aí me lembrou dois versos já. Olha o versículo 12. Mas a todos É quanto primeiro João. receberam. Lembra que para os seus veio, né? Mas os seus não receberam. Ah, é evangelho, né, irmão? Evangelho, irmão. Você estava lendo qual? Eu fui Né, que para você primeiro falou, de falou a João. primeira epístola, né? Não, eu que falei errado. Evangelho. Mas depois você lê aquele versículo que você falou. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Vamos começar do 12. Lembrando que o Senhor veio para que era seu, mas os seus Não receberam. não receberam. Agora, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tá vendo? Os quais não nasceram de sangue, nem de vontade de carne, nem de vontade de homem, mas de Deus. Então, aqui, irmãos, está propriamente restrito a ação da fé. Vamos falar assim, quem que participa desse acontecimento que nós nascemos de Deus? Somente aqueles que estão unidos a Cristo, que é a mesma coisa que dizer estar na fé. Então, prosseguindo aqui. Irmão, você quer ler aquele versículo que você ganhou luz? Pode ler. Não, não, irmão, acho que você. Não, é que assim, quando confirma em santidade, Sim. eu lembrei do verso que fala, sede santos como eu sou santo, né? Amém. Sim. E o isento de culpa é para que os irmãos sejam inculpáveis no meio de uma geração Amém. pervertida e corrupta. Muito bem lembrado esse versículo. Isso é na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todo o seu santo. Por isso que tem aquela expressão agora, para entender mais claramente, finalmente, né? Aqui no capítulo 4, versículo 1, que é o destaque do versículo de saída, né? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos. Olha que rico, né, irmãos? Rogamos aos irmãos e exortamos no Senhor Jesus. Olha que rico. Que como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar
a Deus. Então, essas duas expressões vão dar início, então, aqui à nossa abordagem, né? Eu vou abrir aqui, então, a câmera, né? Para nós abordarmos aqui, ó. Então, e nós estamos lendo esse versículo. Deixa eu voltar atrás aqui. Aqui, né? Quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. E Esse, efetivamente estáis esse fazendo. é esse é o relacionado ao tema crescimento espiritual, né, irmão? Isso, irmão. Crescimento espiritual. Nós começamos a partir dali. Logicamente, nós temos outros versículos também que podemos considerar, né? Mas o sentimento que o Senhor me deu a partir daqui. A expressão aqui, enquanto a maneira que deveis viver, né? Ou a maneira que você se comporta e agradar a Deus, nós precisamos lembrar, isso aqui é muito importante. Porque quem está falando isso, irmão, é Paulo. Agora, veja bem, quando você se aproxima de Deus, como disse a expressão do Hebreus 11:6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, irmão, se nós de fato queremos agradar a Deus, podemos dizer assim que o ponto de partida é fé. Agora, fé no quê, irmãos? Aqui a versículo bíblico continua dizendo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, que ponto de partida fantástico. E qual que é a maneira de nos aproximar de Deus? Fé, irmãos, é a mesma coisa que dizer contrito e humilhado e tremendo da palavra de Deus. Porque alguém que está envolvido com a palavra de Deus é alguém que está buscando ele. Aquele que treme da palavra de Deus é porque ele não conhece a palavra de Deus ou porque ele está envolvido em buscar o Senhor? Você vê que característica linda? Hebreus 10, versículos 38 e 39. E nós estamos falando sobre agradar a Deus. Todavia, o justo viverá pela fé. Você vê como que ele continua falando sobre a fé? E não se agrada daqueles que retrocedem. Do que, irmãos? Da fé, que é seguir ao Senhor. Porque, irmãos, é impossível você seguir ao Senhor se não é pela fé em Jesus Cristo. E nós precisamos colocar esse tapete de início, que a fé, irmãos, não é simplesmente em algo. A fé que vem pela palavra de Cristo. Essa é a fé que está dizendo aqui: o justo viverá pela fé, de fé em fé. E se ele não tiver o viver de fé em fé, é retroceder. Você vê que é impressionante essa expressão. Se retroceder, nele não se comprasse minha alma. Quem está dizendo isso? Deus mesmo está falando isso. Mas a expressão de 39, irmãos, eu quero pegar para mim agora. Não sei para os irmãos, mas eu pego para mim. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Eu posso retroceder porque às vezes estou desanimado, pode me estacionar, mas meu retroceder não é para a perdição. Porque mesmo que estiver postrado, o Senhor dali me tirará. Lembra de Jó? Mesmo que o Senhor me mate, e nele esperarei. Glória a Deus. Somos, entretanto, Vamos pegar aqui o do 39. A gente pode estar desanimado, mas isso, isso retroceder jamais, né, irmãos? Vamos isso, ficar firme, irmão. né? Muito bem. Retroceder jamais. Somos, entretanto, da fé, irmão Faganelli, para a conservação, para a perseverança da fé e na salvação da alma, né? Que coisa impressionante, irmãos. Hebreus 10, versículo 9, né? Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Irmão, se tem uma coisa que Deus deseja é que sua vontade seja realizada. Então, essa expressão aqui é muito interessante, nós vamos desenvolver mais. Quando o Senhor vai falar essa expressão, remove o primeiro para estabelecer o segundo, né? Quem falou essas palavras? Aqui é o escritor de Hebreus, mas ele está trazendo, puxando lá de Salmos, que está falando do próprio Senhor. Eis-me aqui,
Um corpo me formaste para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. Irmãos, isso aqui é interessante. Nessa vontade, que era a vontade de Deus remover aquilo que não proporcionava salvação, aquilo que não tirava os pecados, aquilo que não trazia propriamente a justiça de Deus, apenas era uma lembrança de que o homem era pecador, agora é nesse corpo, por meio de seu filho, que deu esse corpo em sacrifício. Nessa vontade é que temos sido, olha a expressão agora, santificado. Não disse, aqui não disse, irmãos, seremos santificados. Aqui a expressão, nessa vontade, que é a remoção do corpo do pecado na morte do seu filho, temos sido santificados. E a pergunta é, estamos sendo santificados ou já fomos santificados? Isso aqui é muito rico. E vai ficar mais claro. Nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Irmãos, não é um corpo de animal. É o corpo do Senhor Jesus Cristo, uma vez por todas. Aleluia! Não é rico? Irmãos, nós precisamos lembrar. O único, irmão, que podia oferecer esse corpo para resgate, para sacrifício, era o Senhor. Ele era o único que podia fazer a vontade de Deus. Irmãos, nós podemos hoje fazer a vontade de Deus, mas se o Senhor Jesus não fizesse a vontade de Deus, hoje, irmãos, era impossível nós fazermos alguma coisa. Não que nós agora vamos fazer coisas, não estou dizendo isso, mas entenda bem, o único que podia fazer ou fez a vontade de Deus é Ele. Aqui em Salmos 48, agradou-me. Isso aqui é expressão muito boa, irmão. Fazer a vontade de Deus não está simplesmente confinado a uma obrigação. Eu a obrigação fazer a vontade de Deus. Não. Aqui o Senhor Jesus, ele agradou-se em fazer a vontade de Deus. Oh Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Olha que rico, irmão. Isso aqui não é do salmista, irmão. Eu não posso pegar isso aqui, o salmista falou, isso aqui, as próprias palavras do Senhor. Ele era o único, irmãos, que podia fazer a vontade de Deus. Maravilhoso! Lembra quando ele estava aqui na terra, andando na terra, e ali era questionado para os religiosos, perseguido, questionado, colocado em dúvida, mas ele sempre dizia, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de que aquele que me enviou é esta, que nenhum perca de todos os que me deu. E a pergunta é, quem que deu Deus para o Senhor? Estamos aqui nós, ué. Todos nós fomos dados, irmãos. Em Cristo, nós estamos todos unidos agora. Logicamente, está falando dos discípulos, né? Aqueles discípulos que o Senhor tinha dado, mas você tem que se ver uma unidade coletiva agora. Porque quando ele está sentado à destra, todos nós estamos sentados juntamente com ele. Está vendo? Então, nesse corpo, agora na ressurreição, nós podemos estar agora glorificados. Nessa vontade é que nós podemos ser não somente salvos, mas agora, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Posicionalmente, judicialmente, nós já ressuscitamos com Cristo. Mas quando que de fato isso vai acontecer, irmãos? Quando ele se manifestar. Haveremos de vê-lo como ele é, porque seremos igual a ele. Né? E Paulo vai dizer aquela expressão em Tessalonicenses capítulo 4 também, ele vai dizer assim, e num abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados à sua própria imagem. Seremos transformados e estaremos juntos no céu para sempre com ele. João 4,34, diz-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade, minha vontade. É assim? A minha comida consiste em fazer a minha vontade. Não, não é Não, assim. irmão.
a vontade daquele que me enviou a realizar sua obra, né? Amém. Irmãos, glória a Deus por isso, né? Aqui Depois você corrige esse eu verso vi aí. aqui a expressão inveja, né? Em É, realizar. Enviou em realizar a sua obra. É que aqui, às vezes, você é meu portunhol, né? Escreve errado, mas tá certo. Aqui tem outro versículo, irmãos, que eu queria destacar com os irmãos. Quer ver? Vou mostrar aqui para os irmãos. Esse versículo aqui. Mateus 26:39. Nós precisamos lembrar que quando o Senhor levou aqueles seus amigos para orar junto com ele, porque sua alma estava batida, né? E adiantando-se deles um pouco, postrou-se sobre o seu rosto, né? E orando, dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. O cálice, irmão, que ele ia viver era muito amargo. Mas a expressão, irmãos, que é muito característico somente dele, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, irmãos, essa expressão, a gente pode até roubar, né, do Senhor, né? Mas quando nós muitas vezes vamos orar para a vontade de Deus seja estabelecida, não falamos, Senhor, Senhor, faça, Senhor, me ajuda, me socorre. E a gente, quando vai imitar aquela frase, né? Mas seja feita a tua vontade, mas me ajuda, né? Tem misericórdia de mim, nós falamos, né? Mas aqui, irmãos, a vontade de Deus era que o filho oferecesse aquele corpo em sacrifício, que ele passasse por aquele amargo cálice que ele ia passar. Olha, é impressionante, irmãos. Aqui nós estamos falando de alguém que se agradou de fazer a vontade. Porque logo mais, quando ele foi e vieram para prender, lembra que Pedro pegou a espada e cortou a orelha daquele servo? O que o senhor falou? Acaso não é de viver o cálice que meu pai preparou para que eu veja? Ele estava totalmente voltado para aquilo que Deus queria. Ele estava em conformidade, não era um peso. Certamente aqui você vê a angústia, mas possa a oração, irmão, você vê também a declaração de que ele se agradou em fazer a vontade de Deus. Eu lembro, sempre lembro daquelas duas mulheres quando ele estava carregando a cruz, né? Lembra das duas mulheres, não? Que choravam por ele? Os irmãos lembram, não? Acho que está ouvindo, né? Não está ouvindo? Sim, estão vindo. Ah, tá certo. Eu estou ouvindo uma tô voz meio ouvindo. longe aqui. Mas aquelas duas mulheres choravam por ele, né? O pobre Jesus ali, né? Aí o Senhor virando-se para aquelas mulheres fazendo, não chore por mim, não. O cálice que eu estou vivendo, eu tenho agrado nisso. É a vontade do meu Pai. Chore por seus filhos, né? Você vê como que o Senhor contestou no meio do sofrimento? É impressionante essas coisas, né, irmãos? Vamos prosseguindo aqui, então. Ó, Vitor, irmãos, você Vitor, sabe? Vitor, Vitor, só um pouquinho. Posso mencionar um assunto assim como Sim, pode, alguém irmão. pode dar um quadro assim bem forte de alguém que pela fé viveu, chegou até um ponto máximo que foi Abraão, mais Sim, ou menos isso, né? Esse é um quadro perfeito de um homem que viveu pela fé. Claro que no início ele teve dificuldade, né? Mas o início dele é pela fé. Saiu de Ur dos Caldeus, não tinha nada a ver com o povo de Deus. Ele era totalmente contrário a Deus, mas Deus trabalhou muito nele. E ele foi alguém que chegou até o ponto de oferecer seu próprio filho, sabendo que Deus iria prover alguém. E a gente sabe em figura quem é esse filho, né? Então, verdade. alguém que possa ser tipo Abraão, né? Chegou a um Sim, ponto máximo da experiência de fé, muito bem lembrado, hein? de obediência, Esse, de obediência também, e de fazer a vontade de Deus. Mas não foi de um esse, dia para outro também. Verdade. esse exemplo do Carlos que ele trouxe agora, ele descreve bastante o título da sua mensagem, a 1 e da 2, viu? Isso, Crescimento espiritual e maturidade. isso, irmão. Muito bem. Isso está associado mesmo. Mas você vê, seguindo aqui na linha, olha esse versículo de Isaías 53. Nós falamos assim que ao filho agradou fazer a vontade. Olha o seu irmão Mauri. Chegou. Ah, ao filho agradou, ô irmão. Tô Ao chegando, filho, tô chegando. amém. Ao filho agradou fazer a vontade do pai.
não foi penoso para ele fazer isso. Embora ele teve aquela abatimento que ele pediu ajuda dos irmãos para orar juntos e tal, e que aí você vê que aqueles dormiram, mas quando ele foi lá e pediu para que passasse aquele caso, se era possível, né? Mas a expressão seguinte é muito categórica. Mas antes, faça-se a tua vontade. E logo mais, nós vemos que ele foi, não foi compensar para aquilo lá. Aquilo foi resoluto, livre, e agradando-se de fazer a vontade do Pai. Embora ele estava por passar pela cruz e a morte, agradou-se fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Agora, irmãos, outra expressão que me impressionou aqui foi, sabe o que agradou a Deus? Isaías 53:10. Todavia o Senhor agradou Moelo. Ô, irmã, que forte essa expressão, né? Você vê o próprio Senhor lá, o próprio Senhor que estava passando pela cruz, estava consentindo com essa vontade de Deus, com você se agradando-se do que Deus queria, aceitando a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus estava sendo agradável, moelo, fazê-lo enfermar, quando dele de sua alma como oferta pelo pecado. Você vê, irmão, porque, irmãos, o que agradou a Deus é que a justiça de Deus se realizou na morte de seu filho. É impressionante, irmãos, a expressão que Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é o ponto de saída, né? Para fazer a vontade de Deus. Puxa, irmão, agradar-se com a vontade de Deus. Que expressão forte. Capítulo 6 de Hebreus, o que fala? Irmãos, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes vindouros. E isso eu queria chamar a atenção, irmãos, aqui. Porque quando nós vemos o sacrifício, o único sacrifício, quando nós valorizamos aquilo, quando nós recebemos aquilo. Veja bem, irmãos, todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz. Mas quanto de nós realmente entende o que significa Jesus morrendo na cruz? E somente pelo Espírito é que nós podemos ter revelação completa do que significa aquele ato de obediência do Filho. E a vontade de Deus moê-lo, fazê-lo enfermar, quando dele de sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade. Isso é depois. Mas antes, irmão, Deus se agradou naquilo que o filho estava passando. O filho estava dando sua vida em resgate. Ninguém tira a minha vida. Eu la dou espontaneamente em resgate por todos. Deus seja louvado, irmãos, porque é impossível, pois uma vez que aqueles que experimentaram isso, creram nisso, se envolveram com isso. Olha só, quando você crê nesse fato, nesse acontecimento da morte e ressurreição do Filho, você está provando desse dom celestial. Porque isso é um ato celestial, irmão. Embora estava acontecendo ali, quantas coisas celestialmente estavam acontecendo na morte do Filho? A gente vê que naquele corpo foi reconciliado não somente o homem, mas o universo, irmãos. Deus restaurou todas as coisas em Cristo Jesus. Embora ainda não tenha a manifestação do seu reino, nesse único ato, irmãos, Deus reconciliou todas as coisas. Extraordinário, por isso que é impossível, uma vez que aqueles que foram iluminados, você vê? Você agora já conhece o que significa a morte do Filho, ressurreição, provou do dom celestial, os poderes do céu se tornaram participantes do Espírito, porque a Bíblia fala que quando você crê no Evangelho, quando você crê nesse fato, o Pai vos sela com o Espírito da promessa. Quer dizer, uma pessoa participou desse fato, provou da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Por que os poderes, irmão? Porque nos fez assentar nos lugares celestiais. E agora a expressão forte, irmãos, e caíram. Olha que forte essa expressão, e caíram. Sim,
É impossível outra vez renová-lo para arrependimento. E eu ganhei luz sobre isso. É impossível alguém que não valoriza aquele fato feito em Cristo, aquele que não tem uma reação por aquilo, irmão. Você vê que impressionante, irmão, como nós precisamos, no nosso coração, ser compungido ao fato de Cristo ter morrido por nós e derramado seu sangue, morto, foi moído. Tudo aquilo que aconteceu com Cristo, irmão. Agora, uma pessoa despreza aquilo, é impossível novamente, outra vez, renová-lo para arrependimento. Porque, de fato, Deus não vai mandar a ninguém mais. A pessoa está desvalorizando o que Deus fez em Cristo. É impossível uma pessoa que cai em tamanho pecado de desprezar o que o Senhor fez em Cristo Jesus. Como é que você vai renová-lo para arrependimento novamente? Não tem como. Visto que, de novo, aí está, vendo? Crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Como dizer, aquele fato que aconteceu em Cristo não é suficiente para essa pessoa. Ela precisa novamente, é como dizer assim, não, eu preciso de algo que Deus faça comigo, algo pessoal. Não, é aquilo, aquela historinha é tão repetitiva, né, gente? Quantas vezes eu não ouvi que Jesus morreu na cruz, mas não tem impacto na minha vida. Não, ó, irmão, a seriedade disso. É impressionante, irmão. Nossos olhos foram iluminados. E uma coisa, irmãos, por que eu trouxe essa palavra aqui? Porque estacionar espiritualmente é quando você não consegue mais, teu coração não se comove diante disso. Quando você está abrindo a Bíblia e fala sobre esse ato feito em Cristo, e um corpo me formaste e tal, não mexe mais meu coração, eu fico inerte, parado, apático. Irmãos, que perigo a nossa vida espiritual estacionar nesse fato. Eu estou falando aqui do que aconteceu celestial e universalmente em Cristo na sua morte. Não é um ato simplesmente para reconciliar o homem, é muito mais que isso. Era o plano eterno realizado, concretizado naquela ação de Deus em Cristo Jesus na sua morte e ressurreição. Irmãos, nunca haja no seu coração, eu já conheço a história, eu já sei, não precisa falar. Não, irmãos. Sempre precisamos ser, em nosso coração, nossas entranhas precisam se mexer quando nós abordamos essa questão do que o Senhor fez, do que Deus fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém. Essa não é uma história repetitiva e velha. Muitos não querem mais ouvir isso. Desprezam. Então, não resta mais sacrifício para essa pessoa, porque o Senhor não vai mandar seu filho novamente. Agora ele já tem um filho sentado na glória, a sua própria imagem. Oh, meu Deus do céu! Como nós precisamos enxergar essas coisas, irmão, que compunja nosso coração. Não é uma história repetitiva, irmãos. É a única história que nós vamos ouvir toda a nossa vida, nossa existência, pela eternidade, louvando e glorificando a Deus e ao Cordeiro, irmãos. Irmãos, nós somos os totalmente involucrados, totalmente recebemos o benefício, irmão. Deus não resgatou os anjos, irmãos. Os anjos, eles pecaram, mas Deus não foi atrás dele, ele veio em busca de nós. Deus nos amou de tal maneira o homem que deu o seu único filho em sacrifício. Tá vendo o que significa crescimento espiritual? Crescimento espiritual, irmão, e você curtir todos os dias a tua vida o que Deus fez em Cristo Jesus. Que o Senhor, nessa noite, renove nossa percepção sobre aquele ato feito na cruz do Calvário e aquilo que aconteceu em Cristo Jesus. Sempre eu falo assim, você vê aquele homem lá crucificado, né? Mas você não consegue ver que Satanás também foi crucificado? Naquele corpo? Foi destruído. Naquele corpo, o corpo do pecado foi destruído. Para que hoje nós sirvamos mais ao pecado com esse corpo, irmãos. Olha que glorioso. Se o Senhor Jesus não fazia isso, nós ainda continuaríamos escravos do pecado, debaixo do juízo, debaixo de condenação. Mas Deus nos libertou em Cristo Jesus pela sua morte.
E na sua ressurreição nos fez sentar nos lugares celestiais, como nos limos ali em João 1, Evangelho de João 1, né? Versículo 14, e que diz assim, não feitos por mãos humanas, né? Agora Deus nos fez filhos pela sua própria vontade. E nessa vontade é que nós fomos santificados, irmão. Que glorioso, né? Esse pequeno abordagem, irmão, é para trazer isso aqui. Nós, porém, não somos o que retrocedem, viu, irmãos? Nós sempre perseveramos na fé. Não Amém. é para perdição. Somos, entretanto, da fé. Olha que rico, irmão. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Aleluia. Vou seguindo aqui. Deus seja louvado. Agora, irmãos, vai ser. Eu acho que não vai dar para abordar tudo, mas não tem problema. Ó, a segunda expressão aqui de irmão Amaury, nós estamos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 ao 4, né? A última expressão do versículo 4 diz assim: continueis progredindo cada vez mais. Então, a característica de alguém que tem crescimento ou está experimentando crescimento espiritual é que ele não fica estancado, ele não fica paralisado, ele está sempre aumentando, ele não fica contente com sua situação espiritual. Você já viu alguém contente com sua situação espiritual? Eu cheguei, agora eu estou bem. Eu me lembro só daquele que orava de si para si mesmo, né? Lembra disso? Aquele fariseu que orava de si, oh, obrigado, Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, ladrões. Mas ele orava de si para si mesmo, Aí, não era nem ele para orava Deus, de si para não si. era para Deus, era para ele mesmo. Exatamente. Mas, irmão, você sabe que o contentamento espiritual, ou seja, estou contente com minha vida espiritual, é sinônimo de estacionar. Nós falamos no início, você não estava, o René, mas nós não podemos ser com aqueles ônibus. Você já viu quando estaciona o ônibus na rodoviária? Como que ele faz aquele barulhinho? Hum. Como que faz? Repete aí. É isso mais ou menos, né? Um barulhinho, né? Vitor Não é sabe, assim? vai, Vitor. Não é assim? É isso. Irmão, não podemos fazer esse barulhinho, né? Tch, 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 tch. Me fiquei aqui, não, não. Nós continuamos progredindo cada vez mais. Aleluia. Ô, Victor, deixa eu mencionar só um versículo que falou assim, Tá bom. nós não podemos, ou seja, tem irmãos cristãos que eles tomam apenas o que o Senhor fez na cruz como um fato histórico. Mas tem um versículo em Hebreus 9, acho 14, ele fala assim, que ele se ofereceu pelo Espírito eterno. Então Amém. quer dizer que não é uma história simplesmente. O problema é o do cristão que acha que é só uma história. Mas para mim isso não teria que ser uma história, uma coisa eterna. Amém. Ela tem um significado eterno, até eterno quer dizer não tem fim. Sim. Muito bem, E é irmão. pelo Espírito eterno ainda mais. Glória a Deus. Verdade. Você sabe que quando Paulo ele diz aquela expressão para que progredis continuamente, para que aumente continuamente, para que avance continuamente, ele não está falando assim calça de propriedade. Ele é alguém que diz isso, né? Filipenses 3 diz, não que já o tenha alcançado. Você vê como que é, né? Estamos falando de Paulo, né? Um irmão que correu a carreira, mas ele disse essa expressão. Não que eu tenha alcançado. Então, se você tem esse coração, não que eu tenha alcançado, o que que você faz? Prossiga para alcançar, não é? Você vê como que é? Ou seja, o que já seja perfeito. Não, 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 diz assim. Mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me, olha, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando, viu, irmão? Deixa para trás do que ficou, mas siga avançando, viu, irmãos?
para que diante de mim está. E a pergunta que eu faço para os irmãos: o que está diante de nós, irmãos? O que está acontecendo no governo, a situação do mundo, a onda de calor, o incêndio que está acontecendo, os problemas, tal, problemas, dificuldades na casa, nisso, naquilo, ou diante de nós está aquela maravilhosa promessa da glória, ou aquilo que vai se manifestar. Você vê, irmãos, como nós precisamos nos arrependermos. Porque, irmãos, avançar está totalmente relacionado à nossa perspectiva de futuro. O que é minha perspectiva de futuro, irmãos? Se meu movimento é comigo mesmo, é aquilo que diz respeito a esse mundo. E ainda vou fazer de minha fé algo terreno, porque eu vou estar me envolvendo com as coisas do Senhor por aqui, as coisas aqui de baixo. Mas se aquilo que está diante de mim é a promessa da vida eterna, aquilo que Deus realizou, olha que fala lá, irmãos, em Hebreus, e esse aqui é bom ler, né? Hebreus capítulo 11, olha que fala lá, irmãos. Os nossos irmãos que nos precederam, irmãos, eles estão esperando. Olha que fala lá, capítulo 11, versículo 38, diz assim: homens, falando desses irmãos, né? Homens dos quais o mundo não era digno, errantes, pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes, e a lista é bem numerosa, hein? Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua conduta, por seu viver exemplar, pela sua fé. Não que não tenha isso, tá, irmãos? Mas eu estou fazendo destaque só para vocês, tá? Não confunda aqui. Aqui o foco é a fé. E nós falamos hoje no início, o que é estar na fé? Fé, creia, porque o versículo fala assim, aquele que se aproxima de Deus, creia, diz assim, né? Ah, então eu creio em Deus, eu posso me aproximar. Não, é crer naquilo que Deus realizou em Cristo Jesus, viu? Então, ora, todos esses tiveram bom testemunho pela sua fé. Logicamente, lá não estava Cristo, mas tinham o que lá, irmãos? Tinha a palavra de Deus. E aqueles que eles creram, a fidelidade de Deus, promessa de Deus, isso a fé, foi lançado para a justiça para eles, assim como foi de Abraão. Todos esses que dormiram na fé, foi lançado para a justiça. Viu, irmãos? Olha, não tiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, se nós não fôssemos aperfeiçoados. E aqui, aperfeiçoado, irmão, é participar do que Deus é. Embora hoje nós tenhamos os títulos, vamos falar assim, quais títulos nós temos, irmãos? Eu sou filho de Deus. Você pode falar ou não? Sim. Pode, mas é pela fé. Que outro título você tem? Eu sou lá do céu. Verdade. Aí você, posso falar isso? Pode, mas é pela fé. É. Que outro título você tem? Membros do reino do céu. Você pode falar assim? Eu sou membro do reino do céu. Embora não se manifestou ainda o que haveremos de ser, nós podemos dizer tudo isso, irmãos. A Lília está lembrando. A igreja dos primogênitos, arrolada no céu. Olha só. Maravilhoso, né? Ó, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, esses irmãos que estão aguardando, esperando, se nós não participemos daquilo que Deus é. Ou seja, quando é que todos nós, tanto nossos irmãos que estão lá no Hades esperando, como nós ainda que estamos aqui, vai ser aperfeiçoado só quando o Senhor vier. Na sua vinda, esse corpo de corruptibilidade se revestirá de incorruptibilidade. Participaremos daquilo que Deus é. Olha que maravilhoso, hein, irmão? Você Não é viu forte como isso aí? esses irmãos de Hebreus, o verso 13, como que eles eram, como que eles viam isso, irmão? Lê lá. Esse versículo é muito bem lembrado, irmão. Que versículo, hein? Vou ler aqui. Todos estes morreram na fé,
sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-os e confessando que eram estrangeiros e peregrinos. Olha, sobre a terra. Que coisa, né, irmão? Glória a Deus. Eles estavam bem certos, está vendo? Amém. Verdade, irmão. Muito bom. Esses Glória. foram que caminharam, né? Tiveram uma vida espiritual, a carreira deles, e chegaram na maturidade, porque estão aguardando agora só a manifestação, né? Amém. Glória a Deus. Maravilhoso. Olha a última frase aqui do Filipenses 3. Prossigo para o alvo. Prossigo para a meta. Pelo prêmio do chamamento celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmão, vamos jogar fora esse chamamento por alguma coisa aqui de baixo, irmão? Por nossa melhoria aqui, por ser alguma coisa nesse mundo, irmão? Que isso, irmão, né? Você Esse cons... verso, irmão, me lembra, você podia ler, né? Sim, Paulo, ele não corria sem meta. isso, irmão, muito bem lembrado. Capítulo 9, Isso. de 1 de Corinto, não é, irmão? É 1 Coríntios, é. Isso. Ele vai falar assim, tudo faço por, versículo 23, né? Isso. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcancei, viu, Renê? Ô, irmão Renê! Tendo, todo atleta em todo se domina. Aqueles, Amém. porém, para alcançar uma coroa corruptível, né? Nós, porém, incorruptível. Assim corro também eu. Não se meta. Assim luto. Não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Muito bem, obrigado por esse versículo, irmão. Nós, Maravilhoso. nós temos uma meta, irmãos. É Vamos isso. prosseguir. Aleluia. Ai, coisa linda, é maravilhoso. Eu continuo aqui, porque o horário já está indo embora. Ó, aqui vê. Ó, a vida do crente é assim, né? Mas a vida do justo é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. E você sabe que nessa expressão, irmão, é que nós precisamos apegar com mais firmeza as verdades ouvidas. Então, uma das qualificações de alguém que está crescendo, ele está envolvido com as escrituras. E não estou falando daquela leitura como aqueles que o Senhor reprovou. Lembra lá no capítulo 5 de João, versículo 37? Escudrinhar essa escritura, porque julgais que nela tem a vida eterna. Mas, contudo, não quereis vir a mim para o tela. Ou seja, o nosso importar e nos apegar com firmeza às verdades, à palavra de Deus, é para ganharmos Cristo, irmão. É para conhecê-lo, é para amá-lo, é para que ele seja nosso alimento É, e dela jamais nos desviemos. Olha que riqueza, irmão. Deus seja louvado. Irmãos, porque o dia são maus, né? Nós temos visto essa dificuldade hoje, vivendo esse mundo, né? Por esta razão não vos torneis insensato, mas procurais compreender qual é a vontade de Deus. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sonho, porque nossa salvação está agora mais perto de que quanto no princípio cremos. Vai amém. alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Outrora eras trevas, mas hoje sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Não é maravilhoso, irmãos? Olha que rica essa expressão. Olha, nós estamos aqui, ó. Você sabe que, falando da palavra de Deus, não tem coisa pior de alguém que não tem fome da palavra, viu? Irmãos, eu falo para você, quando a gente perde a fome da palavra de Deus, nós perdemos o rumo. Porque a palavra de Deus não é meramente para nós termos conhecimento de coisas, de histórias, mas é para nosso alimento. E quando a gente tem fome de Deus, como é que se alimenta de Deus? Por meio dessa escritura, para encontrar Cristo.
Olha assim, João 6,63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o meu alimento, são espírito e vida. Esse salmo aqui é extraordinário. Olha, Salmo 119, 81, irmão. Desfalece minha alma. Você pode estar na pior, irmão. Pode estar com todos os problemas, desanimado, não tem força. Mas uma coisa que você não pode perder, irmão, é amar a palavra de Deus. Não tem pretexto nenhum, irmão. Você pode estar na lama, pode estar na pior. Olha a expressão, desfalece minha alma. Aguardando a tua salvação, porém, espero na tua palavra. Nós lembramos daquela expressão de Jó, né? Mesmo que me mates, nele esperarei. Olha que riqueza, né, irmão? Provérbios 5:7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Lâmpada para meus pés a tua palavra e luz para meus caminhos. Já das tuas palavras, falou o profeta Jeremias, né? Logo as comi, e tuas palavras foram para mim gozo e alegria ao meu coração, porque pelo teu nome é chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Maravilhoso, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Provérbios 24:30. Isso aqui, irmãos, eu queria, não sei se vai dar tempo, mas não tem coisa pior, irmãos, que uma situação dessa. Aqui é Salomão falando. Provérbios 24, versículo 30 a 34. Esse aqui é uma expressão bem interessante. Ele estava se passeando. Quem é Salomão? E nós pensamos quem era Salomão. Salomão era o rei de Israel, filho de Davi, né? Que no início de sua vida ele estava envolvido com as coisas de Deus. E estava sensível às coisas de Deus. E esse é o período que, quando ele escreve isso aqui em Provérbios. Ó, passei pelo campo do preguiçoso. A expressão. E junto havia de um homem falto de entendimento. Ó, passou pelo campo do preguiçoso. Junto havia de um homem de falta de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos. E sua superfície coberta de urticas. E seu muro de pedra em ruínas. E aqui vem a reflexão dele, que tem que ser a nossa reflexão também. Tendo visto, considerei e vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco é para você bostezar, né? Um pouco para escruçar os braços em repouso. Irmãos, isso aqui diz respeito a uma pessoa nesse mundo, né? E nós lembramos outro dia que os filhos desse mundo são mais aves do que os filhos da luz na sua própria geração. Porque os filhos desse mundo correm atrás das coisas desse mundo. Mas aqui está mostrando o lado contrário. Tem pessoas que não. Né? Tem pessoas que são preguiçosas, abandonam a sua casa, abandonam tudo, fica dormindo, né? Fica gastando tempo, né? Aquele tempo precioso que você poderia estar aproveitando, a pessoa está desleixada. Mas isso aqui, irmãos, precisamos trazer para um mundo espiritual. Nossa vida com Deus, irmão, nós não podemos ser relaxados. E uma das coisas que eu estou falando, me refiro, é como é a nossa vida de oração. Irmãos, não tem coisa pior em nossa vida espiritual que nós deixamos de orar, ou oramos de qualquer maneira, não temos tempo para orar, sabe? Oração, irmãos, é tão importante. Eu não estou dizendo que a oração é que vai mover a mão de Deus, mas a oração nos leva para Deus. Quando você alça a tua oração ao Senhor, você precisa se aproximar. E de que maneira se aproxima? Com um coração contrito e humilhado. A oração, essa é a maneira com que se aproxima. E nossa vida de oração não são momentos, não são circunstâncias, mas nós fazemos de nossa vida espiritual circunstâncias. Quando está tudo bem, a gente esquece. Aí quando aperta o sapato, como que é? Aí sim nós dobramos o joelho. Eu falo minha experiência, tá? Aí fica de joelho, clama, levanta as mãos, chora, fica de madrugada, perde o sono. Agora, quando você não tem nenhuma circunstância, como que é a tua vida? Ah, sim, obrigado, Senhor. Amém.
Senhor, obrigado por tudo. Amém. Estou orando por todos os irmãos. Amém. Aleluia. Eu acho que não sei se os irmãos têm, mas eu tenho essa experiência, meu irmão. Agora, irmãos, eu queria chamar a vocês, irmãos, que às vezes o Senhor coloca nós em uma causa de oração. Como, por exemplo, todos os irmãos receberam uma mensaginha, né, do nosso irmão Cláudio, né, para nós orarmos. E essa atitude de pedir socorro aos irmãos para orarmos é muito rico. Porque, irmãos, como nós estamos envolvidos conosco mesmo? Às vezes a gente ora pelos irmãos, mas muito superficial. Mas como nós precisamos gastar nosso tempo com o Senhor a respeito dos irmãos, um por um, mencionar, trazer a família, trazer a pessoa. Mas a gente não tem tempo. Eu falo por mim, tá, irmãos? Agora, irmãos, tem pessoa que diz assim: ah, essa questão de oração não é necessário, porque você está andando no Espírito, o Espírito que ora. Eu já escutei essa expressão, né? Ah, não, não é você que ora, é o Espírito que ora. Mas a Bíblia manda toda hora orar sem cessar, insistentemente. Ó, tem um versículo aqui em Colossenses 4, Jesus insistiu para que eles orassem com ele, tá vigiassem. vendo? Aí, ó, exatamente, bem lembrado, irmão. Ó, Colossenses 4:2 diz assim: perseverai na oração, vigiando com ação de graça. Perseverai na oração, viu? 1 Tessalonicenses 5:17, orar sem Sim. cessar. Olha que isso. Aí você fala assim: não, é o Espírito que ora, mas você tem que estar junto. O Espírito é uma coisa e você é outra. Tá vendo que é uma disposição, Quem que é um intercede por caráter, nós? Irmão, quem que intercede por nós? é o Espírito Então nós temos que nos achegar até ele, não que temos? nos faz chegar. Em oração, para ele poder Verdade. interceder, não é verdade? Isso. Olha esse versículo aqui, irmãos. Efésios 6:18. Efésios 6:18. Olha que diz: com toda oração e súplica. Olha. Você sabe a distinção oração e súplica? Oração é quando você está apresentando algo, né? Mas Sim. súplica é tua insistência exagerada, vamos falar assim. Você está suplicando, você está insistindo com aquilo. E nós lembramos que o Senhor diz a respeito da oração. Lembra que ele ensinou sobre aquele juiz malvado e aquela viúva que importunava ele? O Sim. Senhor ensinou isso aí, ué. Teve um juiz injusto que uma viúva importunava ele constantemente. Aquela viúva insistia. E aí, o que fez o juiz? Ah, eu vou fazer justiça com essa mulher aqui. Assim também, não sem insistir. Mas, logicamente, irmãos, entenda bem. Nós, às vezes, oramos por coisas nossas. E o Romanos 8 vai nos dizer assim que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede. Agora, qual é o coração que nos faz ir diante do Senhor? Você vê que cada vez mais, quando você vai na presença do Senhor, o Senhor fala no seu coração. Ele vai nos corrigindo. Embora talvez seja errada a insistência, porque eu vou falar uma coisa, irmãos. Teve uma pessoa que dizia assim, né? É, a pessoa espiritual não pede nada daqui de baixo. Não é? Escutou essa frase, não? A pessoa que é de Deus, que é espiritual, que conhece as coisas do céu, ela não pede nada daqui de baixo. Se uma pessoa pede alguma coisa daqui de baixo, então essa oração é vã, inútil e não serve. Mas você tem na Bíblia muitas pessoas que se aproximaram com motivações erradas. Talvez a motivação da pessoa não seja aquele princípio que é estabelecido nas coisas celestiais, mas Deus atendia a elas. Uma é a cananeia. Lembra da cananeia? Eu lembrei dela por causa da oração e da súplica dela, viu? Viu? Aí o Senhor repreendeu ela, não humilhou ela, mas depois elogiou a fé dela. Você vê que, às vezes, irmão, na circunstância que nós estamos passando, como a tribulação, dificuldades, é a oportunidade de manifestar nossa fé, irmãos. A Ana também foi. A Ana também, por Irmão, situação pessoal dela, Muito Deus bem, ouviu, irmão. nasceu Samuel, é uma Muito coisa bem. dela, né? No momento, era uma coisa terrível para ela, né? Verdade. Muito bom, irmão. Muito bem eu essa lembrança, né? posso falar Ah, uma coisa rapidamente? sim, irmão, pode falar. É, quem que precisa de oração? Não é quem está aqui hoje, vivo, Pois é, nesse mundo, nesse corpo? verdade, irmão. Agora, lógico, tem qual é a intenção do coração na oração?
Aí que você tem que ter a maturidade para poder fazer oração no sentido correto. Sim. Eu pergunto para você, essa pessoa que falava que não podia orar por nada aqui, lá na glória a gente vai precisar de oração? Então Não, por que que a Bíblia fala de oração hoje? é porque Para você precisa fazer agora. oração hoje, para você suplicar hoje, para você pedir socorro hoje, para quem Amém. está vivo hoje aqui na fé. Amém. Lá eu não vou precisar de oração. Amém. E esse, irmão, chama-se crescimento espiritual. Isso aí, avançar, progredir. Você sabe que eu fiz aqui uma. Vamos ver se está aqui. Já terminando, irmãos, tá? Vou terminar rapidinho aqui para os irmãos. Vamos ver se está aqui. Ó, Deixa eu mencionar. Vitor, deixa eu só mencionar. Você falou, por exemplo, de oração pelos irmãos, né? sim, Aí eu aprendi de um irmão do passado, né? Acho que você sim, conhece quem é, mas assim, eu tento de praticar isso porque realmente é assim. sim. Quando alguém pede oração para nós falamos, eu vou orar por você. Aí você chega na sua casa, esquece. É, Esquece mesmo, esse mesmo que a mesmo. situação seja mais terrível. Então, o irmão falava assim, ora no momento. Isso eu tenho tentado praticar. Isso eu tenho tido mais efeito na minha vida, porque eu realmente me sinto bem, porque eu orei pelo irmão, e com certeza o irmão também viu que eu tinha interesse por ele, pela situação dele, me identifiquei com ele, mesmo que eu não sinta o que ele sente, mas a simples oração minha faz com que ele se sinta bem, porque quem sabe se vai orar por mim depois, irmão? É difícil saber. Então, essa oração espontânea, na hora, uma oração pequena, curta, de 1 minuto ou dois, se quiser, ou três, isso faz muito bem, porque é uma prática Verdade. que faz bem pelo outro lado, pelo irmão, pela situação dele, e por mim, porque realmente eu fiz aquilo. Então, intercedendo pelo irmão, pela situação dele. Sim, verdade, irmão. Muito bem considerado. Você sabe que dentro do crescimento espiritual, eu fiz aqui uma figurinha para você expressar, porque aqui tem uns escalones, né? Crescimento é assim, por exemplo, um bebê. Você pode dar uma aula para ela crescer? Você vai responder não. O que que você tem que fazer para essa pessoa crescer, a criancinha crescer? Alimentar. Então, o crescimento acontece organicamente, à medida que a pessoa vai crescendo. Mas às vezes nós pensamos, e isso aqui é muito importante entender, que às vezes pensamos que a nossa vida, por ter altos e baixos, é como dizer, quando estou no alto, eu estou crescendo em vida, estou crescendo no Senhor, crescendo espiritualmente. Mas quando estou em um escalão aqui, você vê um escalão mais baixo, então deixei de crescer. Às vezes, essa experiência que você está passando na situação de vale espiritualmente, são as melhores oportunidades para o Senhor fazer limpeza no seu coração. Mas não quer dizer que você não está crescendo, ou que você não está tendo experiências com o Senhor. Embora a experiência aos olhos dos demais seja até, vamos dizer assim, né, a gente até pode julgar, mas quem que realmente conhece o coração de uma pessoa? É o Senhor. De um irmão, é o Senhor. Então, o sentimento é assim. Quando você lida com crescimento espiritual, é como aquela moça que está aqui. Um escalão vai para cima, vai para cima. Você não tem como crescimento espiritual você abaixar do nível. O que você pode fazer é o que esse rapaz está fazendo aqui. Isso sim. O que que ele fez, irmãos? Esse menino aqui que está sentado. Estacionou. E que é aquele ônibus, né? Como que é o ônibus? Então, na vida espiritual, o que não pode acontecer é nós estacionarmos espiritualmente. Isso, irmãos, é muito importante ter a distinção entre progredir continuamente, que Paulo disse, e você ter altos e baixos na tua vida. Olha como que vai ficar mais claro com isso aqui. 1 de Reis 19, 4 ou 18. Os irmãos depois podem ler, né, que é a experiência de Elias. Nós precisamos lembrar. Ele teve uma experiência extraordinária, não teve? O que ele fez, Elias, lá com os 450 profetas de Baal? Ele fez o desafio lá e mandou e ridiculizou eles, o fogo não caiu. Ali, em contrapartida, quando ele levantou, orou, caiu fogo, consumiu todo aquele holocausto e, por consequência, todos eles mataram esses 400 profetas de Baal. Olha se não é uma experiência extraordinária na vida dele.
Se você aplicar para a nossa vida, irmãos, tem experiências muito lindas, nossa vida espiritual. De nós estamos parecendo um pico bem alto, não tá? Mas de repente vem uma situação logo mais, né? Vem uma situação. Um exemplo, nós lembramos, né? Do lado contrário, Pedro sempre é aquele que era repreendido, né? Pedro não era repreendido pelo Senhor. Teve uma experiência assim: arreda-te de mim, Satanás, porque cogitas as coisas dos homens. Puxa, não tem uma coisa tão, vamos falar assim, queda, né? Queda espiritualmente, porque o Senhor está repreendendo Satanás, mas logo mais você vê ele. Como que você vê ele logo mais? Você vê ele agora subindo com os três lá, ele subindo lá para o Monte da Transfiguração. Você vê como que a vida espiritual é cheia de altos e baixos? Próprio Elias, depois de ter essa experiência, e a Jezabel fazer aquele decreto que ele ia ser morto, o que fez ele, irmão? Fugiu como uma barata. Você já viu a barata que você acende a luz? Como é? Vai embora, não vai? Aqui, Elias, que fez tudo aquilo, que teve uma experiência lá em cima na vida dele, e de repente agora ele está fugindo como uma barata. E ainda, você lê aqui o 19, 18 e 19, é impressionante isso aqui. Ó, aqui o que eu queria destacar é o versículo. é, Aqui no versículo 14 do 19. Olha que ele vai dizer aqui já é o Senhor por segunda vez falando com ele, né? E diz assim: e ele responde agora: tenho sido extremamente celoso pelo Senhor, Deus desse exército, porque os filhos de Israel deixaram da tua aliança, derribaram teus altares e mataram teus profetas de espada, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Aí ele estava tão desanimado que ele pediu para o Senhor tirar a vida dele. Lembra disso? Agora ele disse-lhe ao Senhor: vai, volta teu caminho para o deserto de Damasco. E aí ele vai falar assim: porque tenho 7.000 de todos os joelhos que não dobraram seu joelho. Então, quer dizer, o falar do Senhor, quando ele vem, nos tira de qualquer situação. Irmãos, como nós precisamos valorizar o que Deus fala conosco. Uma comunhão como essa, quando nós estamos voltados para o Senhor, uma palavra dessa, ele nos tira de qualquer situação. Então, essa pessoa que se estaciona porque ela se desanimou é levantado. Como que o Senhor falou para ele? Elias, o que você está fazendo aqui? Levanta! Né? O Senhor fala assim: o que você está fazendo com teus pensamentos? Desanimado para baixo? Levanta! Segundo de Coríntios 4:13. E para terminar, irmãos, porque não, o tempo já foi muito avançado, eu termino com isso aqui. Olha que encorajamento, irmãos, para nós não estacionarmos nossa vida espiritual, mas progredir até o fim. Ó, até maturidade. Nós vamos entrar na próxima, tá? Mas olha esse versículo, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Irmãos, quando nós estamos na fé, voltado para o Senhor, não tem como ficar calado, irmão. Se tem uma coisa de alguém que estaciona espiritualmente, ele não consegue abrir a boca, não consegue abrir a boca. Ele está calado. Esse é o nosso problema, irmãos. Nós precisamos aquela palavra que está semeada, acolher com mansidão a palavra em voz implantada. Olha que impressionante, irmãos. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Pronto. Por isso falei. Ó, também nós cremos, por isso também ficamos calados. Falamos, irmão, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se. Tá vendo que a graça do Senhor não fica estacionada? Mas para quem que se multiplica? É para aquele que diz, vamos continuar. Levanta! A graça multiplicando-se. Torna-se abundantes as ações de graça. Está vendo quando você abre a boca que é obrigado, Senhor, por tão grande salvação.
Obrigado pela morte e ressurreição do teu filho. Obrigado por essa esperança viva. Tantas coisas para agradecer, né, irmão? Mas somente quando a graça de Deus está se multiplicando no seu coração e em nossa mente é que nós percebemos essas coisas. Por isso, versículo 16: por isso, irmão, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas que nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Irmãos, que Amém. nossos olhos sejam abertos para ver essas promessas que nós temos, essas realizações em Cristo Jesus, mas também que esse mundo é temporal. Somente aquilo é eterno. Corramos, Amém. irmão, para aquilo que é eterno e não para aquilo que é temporal. Deus seja louvado, irmãos. Amém.